Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje eu vou pagar uma dívida que eu tenho contigo há bastante tempo. Já tem um bom tempo que a galera pede para eu gravar um conteúdo nessa direção, explicando um pouco da situação financeira do momento no Barcelona. E eu vinha prometendo que quando a temporada acabasse eu ia falar, porque quando começaram a pedir, a gente tinha Champions, Copa do Rei, Campeonato Espanhol, tudo acontecendo ali numa reta final eletrizante, que a gente lembra como acabou. O Barcelona ergueu 3 troféus, faltou só a cereja no bolo, que foi a Liga dos Campeões, mas dá para buscar na próxima temporada. Agora, esse momento de um jogo atrás do outro que não dá para respirar já passou. A gente conseguiu um tempinho para gravar esse conteúdo voltado para o aspecto financeiro. Mas antes da gente entrar nessa discussão, deixa eu te lembrar, porque eu sei que tu esquece e faz toda a diferença para a gente que está trabalhando aqui do outro lado. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Então vamos lá. Vamos responder a pergunta que mais me fizeram ao longo desse último mês. Afinal de contas, o Barcelona voltou ou não para a regra do 1 para 1? O primeiro ponto que a gente vai abordar é o mais simples de todos e um dos mais importantes. Afinal de contas, o que é essa regra do 1 para 1? Que todo mundo fala no Instagram, no Twitter, nos vídeos do YouTube, mas a maior parte da torcida tem contato com essa informação e não faz a menor ideia do que significa. Vamos lá, é muito fácil. Quando você está dentro das diretrizes do fair play financeiro na Espanha, você pode contratar sem restrições. O que significa que cada 1 euro que entra é 1 euro que você pode gastar. Sem restrições. Entra 1 euro, pode gastar 1 euro. Muito simples. Quando você está fora dessas diretrizes, você não está cumprindo as regras do fair play financeiro, você vai ser punido. O que não significa que você não pode gastar. Só que essa punição limita o quanto você pode gastar. Então, em alguns casos, quando a punição é branda, você fica na regra do 2 para 1, você precisa que entrem 2 euros para gastar 1, ou seja, você só pode gastar metade do que você consegue faturar. E no caso das restrições mais graves, você fica na regra do 4 para 1. O Barcelona já esteve nessa situação de ter que ingressar 4 euros para poder gastar 1, certo? Então, 1/4 do que você fatura é aquilo que você realmente pode gastar. Portanto, quando a galera fala de voltar para a regra do 1 para 1, nada mais está falando do que voltar a estar enquadrado nas regras de fair play financeiro e, portanto, poder gastar proporcionalmente ao que arrecada. Não metade, não 1/4. Poder gastar o que arrecada com normalidade, sem restrições. Muito simples, né? Não precisa inventar. No entanto, o que a gente tem visto nos últimos meses é a galera não ter muita segurança de se o Barcelona tá ou não tá nessa tal da regra do 1 para 1. Porque tem jornais que dizem que não, tem jornais que dizem que sim. E quando perguntaram pro Laporta, ele falou que pode ficar tranquilo porque já tá, mas ele disse que ainda precisa de aprovação de La Liga para ter a confirmação oficial. Então ninguém consegue dar uma voz final, um parecer definitivo para o torcedor ficar tranquilo ou se entregar ao desespero. Afinal de contas, eu tenho que estar desesperado ou tranquilo? E você vai ter essa resposta já já. Para a gente poder entender o contexto da confusão e qual é a resposta final, a gente tem que voltar lá para o famosíssimo caso Dani Olmo. Não tem que voltar lá para a era Bartomeu não, quando todo esse problema começou. Para você ter essa resposta que você veio buscar nesse vídeo, é só a gente voltar para o caso do Dani Olmo. Você lembra, em dezembro do ano passado, chega ali na reta final de dezembro, o Barcelona faz uma venda dos palcos VIP que estavam sendo construídos e instalados lá no novo Camp Nou. Algumas empresas do Oriente Médio, do leste europeu, algumas empresas de destinos exóticos,
elas compraram o direito de explorar os palcos VIPs do Camp Nou durante 30 anos. Então elas pagam um valor significativo adiantado e durante 30 anos vão poder usar aquela área, ou dando como bônus para os seus funcionários, ou vendendo para terceiros, enfim, pode fazer o que quiser. O palco é do Camp Nou, é do Barcelona, mas durante 30 anos, alguns desses assentos, essas empresas, elas vão poder usufruir, elas vão poder explorar, beleza? Na prática, isso significou que entrou uma grana boa nas contas do Barcelona, e aquele dinheiro permitia que o Barça voltasse a essa regra do 1 para 1, a estar em cumprimento com as normas do fair play financeiro. Aí você deve lembrar da confusão, né? O Barcelona mandou a documentação no dia 27, La Liga afirmou que precisava analisar, que precisava de documentação extra, que o que tinha sido enviado ainda não era o suficiente, e no dia 3 de janeiro, La Liga soltou um comunicado. Analisamos a documentação, recebemos tudo o que queríamos, agora sim, hein, Barcelona? Voltou à normalidade? Tá na regra do 1 para 1. No entanto, porém, como não conseguiram até o dia 31 de dezembro, só agora, dia 3 de janeiro, o Dani Olmo não vai ser inscrito. Não vamos aceitar a inscrição dele, ele não vai mais poder jogar pelo Barcelona nessa temporada. E ali o que deveria ser um comunicado com uma notícia extremamente positiva, algo que o Barcelona buscava desde a pandemia, o retorno à normalidade financeira, acabou se transformando numa notícia negativa. Ninguém prestou muita atenção no parágrafo que dizia que o Barcelona voltou à normalidade. Todo mundo focou no parágrafo que dizia que a inscrição do Dani Olmo ia ser rejeitada. A do Paulo Vitor também, mas as manchetes eram muito por conta do Dani Olmo. E aí você lembra, Barcelona entrou na justiça, vários juízes de diferentes instâncias deram ganho de causa para o Barça, consideraram um abuso de autoridade de La Liga e inclusive consideraram que La Liga estava indo de encontro à Constituição espanhola porque estava tirando o direito do Dani Olmo e do Paulo Vitor de exercerem a sua profissão. Um direito básico na Constituição espanhola que é o direito ao trabalho. Parte jurídica foi vencida, né? No entanto, ali por volta de abril, La Liga soltou um outro comunicado, dizendo que aquela documentação financeira que tinha sido aprovada não tinha mais validade e o Barcelona, portanto, não estava na normalidade do fair play. Você também deve lembrar disso. É aqui que o torcedor começa a ficar confuso. Mas espera aí, tá ou não tá? Aprovou lá em janeiro, agora em abril morreu essa história? Como assim? E a gente precisa lembrar que La Liga tem um presidente, o Javier Tebas, que ele é madridista, mas eu não atribuo ao madridismo dele essa decisão. É simplesmente a vaidade de um homem que não está acostumado a perder queda de braço, sendo publicamente humilhado pelo Joan Laporta, que foi mais esperto, foi mais inteligente e conseguiu garantir que o Barcelona tivesse a sua maneira de entender respeitada. A vontade do Javier Tebas ficou em segundo plano e ele não queria aceitar essa derrota. Então ele fez algo inédito na história do futebol espanhol. Já aconteceu de clubes recorrerem da decisão de um tribunal esportivo que favoreceu o seu rival. Então uma decisão que favorece o Real Madrid, o Atlético de Madrid vai lá e recorre. Uma decisão que favorece o Barcelona, o Bilbao vai lá e recorre. Isso já aconteceu. Mas pela primeira vez, a Liga, que tem que ser um mediador, não é um competidor, não está contra os clubes, recorreu na justiça de uma decisão favorável a um dos competidores, a um dos disputantes do Campeonato Espanhol. Na semana em que deveria acontecer a decisão definitiva do tribunal, o Javier Tebas solta esse comunicado, numa tentativa de dizer, além de estarem na justiça brigando para ter o reconhecimento da inscrição do jogador, ainda mandaram a documentação errada, não mandaram nos conformes
Então, além do jogador não poder jogar, esse clube aqui ainda teve acesso a um fair play financeiro que não deveria. Entre aspas, ele não fala com essas palavras, mas o que dá a entender ao comunicado é: o Barcelona nos enganou. Mandou uma documentação que a gente analisou e considerou correta, mas que não era. Que agora, com um pouco mais de profundidade na análise, a gente percebe que não devia ter sido aceita. Por que ele fez isso em abril? Janela de transferências está fechada, o campeonato está rolando, o Barcelona não vai contratar ninguém em abril. Por que ele faz isso em abril? Muito simples. Porque é a semana em que o tribunal ia tomar a decisão e aquilo ali geraria uma pressão a mais no juiz do caso para se posicionar contra o Barça. Não funcionou. Então lembra, o Barcelona entrega a documentação financeira em janeiro, a La Liga aceita aquela documentação financeira e o Javier Tebas declara que o Barcelona voltou à regra do 1 para 1. Mas em abril o cenário muda. La Liga volta atrás, diz que aquela documentação não é válida e que o Barcelona não retornou à normalidade do seu fair play financeiro. E o motivo para esse comunicado a destempo, em abril, quando o normal é que as atualizações aconteçam em junho e em janeiro, e só para o Barcelona teve uma atualização em pleno mês de abril, a gente já explicou. O Javier Tebas queria pressionar o juiz do caso Dani Olmo, já falamos sobre isso. No entanto, algum fato novo tem que ter aparecido. Alguma coisa tem que ter acontecido para o Tebas enxergar ali uma oportunidade para tentar modificar aquele cenário. E o que aconteceu foi a polêmica das auditorias contraditórias. Os clubes do futebol espanhol precisam contratar auditorias independentes a cada 3 meses para avaliar as contas do trimestre e enviar para a La Liga uma atualização com a assinatura de um consultor externo. Ou seja, não pode ser o Deco que vai dizer: olha, tá tudo certo, viu? Toma aqui a documentação financeira. Tem que ser um auditor de fora, contratado pelo clube, mas com autonomia e independência para avisar: tem coisa errada aqui. Essas auditorias são muito comuns em grandes empresas, são comuns dentro dos clubes espanhóis, acontecem todo mês de março, junho, setembro e dezembro. Em dezembro, foi contratada uma auditoria que analisou a documentação do Barcelona e aprovou, incluindo a venda dos palcos VIPs do Camp Nou como lucro. La Liga recebeu, viu que a auditoria aprovou e aceitou incluir no fair play do Barça imediatamente. Em março, teve uma outra auditoria. E aí a gente percebe a proximidade, né? Em abril, comunicado. Em março, a outra auditoria. E ela contradisse a auditoria de dezembro. Ela fala: não, senhor, as vendas dos palcos VIPs do Camp Nou não podem estar contabilizadas no lucro desse exercício. Mas por quê? Muito simples. Uma venda só está concretizada e o lucro só está realizado quando o produto está pronto para ser entregue. Ou, em alguns casos, quando já foi entregue. Tem ali algumas nuances que tem que ser avaliadas. No caso específico do Camp Nou, dos palcos VIP do Barcelona, esta venda, ainda que você já tenha recebido o pagamento adiantado, não está concretizada, enquanto os palcos não estiverem instalados. O cara ainda não pode usar. Ele comprou o palco, mas se ele quiser vir aqui, só o que ele tem é uma promessa, só o que ele tem é uma planta, um desenho arquitetônico, então não. Essa venda não está concretizada. Ah, mas eu já recebi a grana. Tudo bem, declare a grana que você recebeu, mas não declare ela como lucro. Declare como unearned revenue. Você declara ela como uma receita ainda não merecida. Então você coloca bem aqui o dinheiro que você recebeu, e você já pode usar, já pode movimentar, mas você tem que colocar um contraponto no seu balanço patrimonial. Você tem que colocar um contraponto de dinheiro que você recebeu adiantado. Você só vai poder considerar lucro quando o palco estiver instalado. E por mais que me doa dizer, ele está certo. Para quem não sabe, me mudei para Barcelona para fazer mestrado em finanças, permaneci em Barcelona pelos frutos que pude colher desse mestrado em finanças, tenho certa experiência em situações do tipo e o auditor está certo. Então qual é o prazo, afinal de contas, que o Barcelona vai ter para instalar esse palco? Qual é o prazo que o Barcelona vai ter para poder colocar como lucro? O prazo é junho deste ano de 2025. Por que junho?
porque junho é a última oportunidade que o Barcelona tem para ter as contas aprovadas, aquele palco reconhecido como uma atividade lucrativa e a janela de transferências ainda a seu dispor. Ah, mas e se declarar em setembro? Já passou a janela de transferência. Se declarar em dezembro, vai poder usar aquele fair play em janeiro, mas já passou a janela de julho e de agosto. Então tem que estar até em junho. Junho, esse palco tem que estar instalado. O auditor vai voltar e se estiver ali, pronto. O Barcelona vai poder usar o fair play financeiro, vai poder ter o reconhecimento do seu retorno à regra do 1 para 1. E no momento que eu gravo esse vídeo, 27 de maio de 2025, a construtora responsável por erguer o Camp Nou, a Limac, ela anunciou que o palco está instalado. O palco está lá, bonitinho, pronto para ser auditado e com mais de um mês de antecedência. Então, quando houver a próxima atualização do fair play financeiro, quando houver a próxima auditoria, aquela venda e o lucro que ela representa já vai ser contabilizado. O Barcelona estará de volta à regra do 1 para 1. É daí que vem a confusão e a contradição nas notícias. Algumas notícias saem dizendo que não está na regra do 1 para 1, porque realmente falta uma auditoria para que isso seja oficial. E algumas notícias saem dizendo que já está na regra do 1 para 1, porque considera que até o momento da auditoria, se o palco já está instalado agora, só o que falta é oficializar. O auditor ir lá, pegar no palco, ver, sentar lá ele, se for de interesse do auditor, ele pode ir lá sentar e pronto, tá aqui o palco, tá registrado, vida que segue. Aí gera o fair play de Schrödinger, aonde o Barcelona sabe que vai ter esse fair play para a janela de transferências, mas oficialmente, burocraticamente, esse fair play ainda não está lá. Esse fair play ainda não pode ser utilizado. E aí vem uma curiosidade interessante para você. Fair play tá lá, mas só vai ser reconhecido a partir de julho, depois da auditoria de junho, quando tem a atualização. Então o Barcelona agora não pode contratar ninguém? E já pode. Porque o que precisa acontecer é a atualização antes da inscrição. No momento que os jogadores forem ser inscritos, o campeonato vai começar novamente em agosto, essa solução do fair play já tem que ter acontecido. Mas, para comprar o jogador, basta ter o dinheiro. E o Barcelona tem dinheiro. O que ele não tem é o fair play. Dinheiro para ir lá e gastar, ele tem. O que não tem é o fair play financeiro. Tem uma diferença entre não ter dinheiro e não ter fair play. Barcelona pode ir lá. Tem interesse no Juan Garcia? Se o jogador quiser, paga os 25 milhões para o espanhol, assina pelo Barcelona. Ah, mas ainda não oficializou o fair play. Não tem problema. Até a inscrição do jogador precisar ser efetuada, até o início do Campeonato Espanhol em agosto, na próxima temporada, isso já vai estar resolvido. Ele já vai poder ser inscrito. O jogador pode escolher não acreditar nisso, o jogador pode ficar com o pé atrás e não aceitar o acordo, mas a não ser que tenha alguma coisa aqui que nem La Liga, nem as auditorias, nem o Barcelona estejam revelando, é só uma questão de burocracia. É só aguardar a oficialização que vai acontecer com a auditoria. Vamos ter outros vídeos nessa intertemporada, entre uma temporada e outra, para discutir mais esses aspectos do fair play financeiro. E eu acho que vai ser muito interessante se a gente puder conversar sobre a diferença entre ter dinheiro e ter fair play. Citei ainda agora, mas é bom a gente ter um vídeo inteiro para discutir. E um outro detalhe, a diferença entre estar na regra do 1 para 1 e ter dinheiro infinito. Porque muita gente me pergunta, vamos estar na regra do 1 para 1? E aí eu respondo, sim, vai estar no momento que a janela abrir. Então dá para trazer o Gyökeres, o Haaland, dá para trazer o Bastoni. Calma, estar na normalidade do fair play financeiro não é ter dinheiro infinito. A gente vai ter vídeos para discutir isso, mas por hoje cumprimos nossa missão. O Barcelona está na regra do 1 para 1? Burocraticamente, não. Na prática, sim. Se você ficou até o final é porque gostou do vídeo, então não esquece de deixar a sua curtida e se inscrever no canal para eu poder produzir um conteúdo cada vez melhor para você. E por hoje, só nos resta
a despedida. Então, aquele abraço e até o próximo vídeo.